Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em meu canal. No vídeo de hoje nós vamos resolver, vamos calcular, né, a raiz de uma função usando o método de Newton-Raphson. Então essa seria a função, f de x igual a x quadrado mais tangente de x menos 1. Nós vamos também precisar aqui de uma calculadora científica, né? O modelo que eu vou usar é esse modelo da Casio aqui, para fazer a sintaxe. Então, antes de começar, a gente precisa esboçar o gráfico da função para poder determinar qual vai ser o ponto inicial x0. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa função, x ao quadrado, mais tangente de x, e menos 1. Aqui eu resolvi escrever a tangente tan para ficar bem parecido com a tecla aqui da calculadora. E aí aqui o que a gente fez? A gente pegou a função, igualou a zero, e aí agora a gente vai separar em duas funções conhecidas. Então aqui seria tan de x, tangente de x, igual a menos x quadrado mais 1. Pronto, a gente tem uma parábola com cavidade para baixo e a função tangente. Vamos plotar no mesmo par aqui de eixos. O que a gente sabe sobre a função tangente? Que nos pontos múltiplos de π sobre 2, no caso aqui menos π sobre 2 e π sobre 2, não existe a tangente nesses pontos. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, fazer duas retas pontilhadas aqui. A função tangente ela não vai existir em múltiplos desses ângulos aqui, né? Do ângulo, na verdade, π sobre 2, múltiplos positivos, negativos. Vou pegar só esse intervalo inicial aqui, porque já é suficiente para a gente calcular uma raiz aqui próximo desse intervalo. Então, o gráfico ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, sem encostar nessas duas retas pontilhadas. A função parábola, então, menos x quadrado mais 1, eu vou colocar ela mais ou menos aqui, né, o número 1. Então, ela tem este formato aqui, com cavidade para baixo, mais ou menos assim, né? E então aqui ó, a gente percebe que o cruzamento do gráfico, que é a raiz que a gente procura, se deu perto do número zero, no intervalo, né, entre 0 e 1 aqui, ó, porque 1 é a raiz aqui desta parábola, né? A gente percebe que 1 quadrado negativo mais 1 dá zero. Então é a raiz dessa parábola. Então, para o valor inicial, x0, eu vou adotar o número 1, porque ele está próximo aqui da raiz que a gente quer. Lembrando também um detalhe, como aqui nós estamos usando uma função trigonométrica, é necessário que a sua calculadora esteja configurada para radianos. Para fazer isso, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como colocar colocar o radiano, né, nessa calculadora. Né, no caso, só apertar aqui o Shift, o Setup e aí o número 4, ele já vai para o modo radiano. Senão não vai dar certo o exercício. Bom, então agora a gente vai precisar também da derivada da função. E a derivada dessa função vai ser o seguinte, 2x mais a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. E note uma coisa, na calculadora não existe a função secante. Então a gente vai precisar usar a definição da trigonometria, que secante é 1 sobre cosseno. Aqui, ó, veja bem, na tecla cosseno, aqui acima dela está escrito cosseno a menos 1. Alguns alunos confundem, achando que aqui isso significa 1 sobre cosseno, e não é. Isso é uma notação para arquicosseno, é função inversa, que é uma outra coisa que não deve ser aplicada, porque senão vai dar totalmente errado o nosso exercício aqui. Então, o ajuste que nós vamos fazer aqui na função, para se adaptar à calculadora, vai ser o seguinte, o cosseno, então, o secante, aliás, ao quadrado, ela vai ser substituída por 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E aí, agora sim, a gente vai poder escrever a sintaxe na calculadora, que ficaria assim, então, nós vamos adotar o número 1, então vamos fazer assim, ó, clica 1,
e aperto igual. Isso faz com que a calculadora guarde, né, aqui na tecla Answer o número 1. E a sintaxe vai ser baseada a partir dessa tecla. Então, ANS menos, abre parênteses, função ANS ao quadrado mais tangente de ANS menos 1. Isso daqui é o numerador dividido denominador. Aí agora a derivada, 2 vezes ANS mais, aqui eu vou escrever assim, ó, 1 que divide, vou abrir um parênteses, escrever cosseno, parênteses, ANS, fecho o parênteses aqui, que foi este aberto logo depois do dividido, coloco o quadrado aqui e fecho esse parênteses que foi esse aberto aqui inicialmente para o denominador, né? E em seguida, vamos apertar o igual. E aí começaremos a obter os resultados dos próximos valores de x, o x1, x2. Então vamos para a calculadora. Bom, aqui, só para confirmar, o answer está igual a 1. Então vamos fazer assim, ó, ans menos. Aqui eu quero dar uma dica, como a função ficou um pouco extensa, eu vou fazer o seguinte, ó, vou abrir o parênteses do numerador, colocar dividido pelo denominador, abre e fecha o parênteses. Aí eu volto aqui nessa tecla e aí a gente consegue voltar o cursor aqui para começar a escrever a sintaxe normalmente. Ó. Então seria ANS quadrado mais tangente ANS, fecha o parênteses aqui, porque dessa calculadora, quando se põe função trigonométrica, ela abre o parênteses, então a gente já tem que fechar imediatamente, para não atrapalhar, menos 1, fazer a parte da função. Agora vamos para o denominador. Denominador, então, vou arrastar a calculadora aqui, facilitar a visualização, fica 2 vezes answer mais 1 dividido. Então, a gente vai abrir um parênteses aqui, escrever cosseno, answer, fecha o parênteses do cosseno, fecha mais um parênteses aqui, porque é o que estava após o dividir, coloca o quadrado e fecharia mais um. É que aqui no caso ele já estava fechado antes, né? Que eu fiz. Então, vou apertar o igual aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes. Bom, essa é a raiz, então, dessa função, 0,5832484673. Como a gente não fixou o número de casas decimais nem precisão, eu vou simplesmente fazer pela calculadora, apertando igual até a hora que parar de repetir o valor. No caso que repetiu, no x5. Então essa é a raiz desta função, método de Newton-Raphs usando calculadora. Até os próximos vídeos. Até lá, pessoal.